Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bianca do Cabeceira, embora não pareça, estou um pouquinho diferente, mas a pessoa é a mesma. Espero que vocês se acostumem com o meu novo visual. Pessoal, nós estamos hoje num dia muito especial pra mim, que é o dia de gravar tags. É a minha primeira tag, eu nunca tinha gravado e eu achava que eu não tinha conteúdo suficiente pra gravar uma tag, ou eu não tinha lido livros suficientes pra gravar uma tag, mas eu descobri uma coisa muito peculiar em mim, é que eu sou fã de calhamaços e a maioria das minhas leituras esse ano está sendo de calhamaço. Muitas pessoas me perguntam, nossa, mas como é que você consegue ler livros tão grandes? As pessoas têm pavor de livros grandes. E eu falo que não existe um segredo para ler calhamaços, é como correr uma maratona. Ninguém consegue correr uma maratona sem antes correr ali 1, 2, 3, 5 quilômetros. Então, se você já tem o hábito de ler coisas pequenas, continue com esse hábito que um dia você vai começar a ler coisas maiores e você nem vai se importar com o tamanho do livro se a história for muito boa. Então vamos lá, bora começar a minha tag de calhamaços. A primeira pergunta é: o maior livro já lido da minha estante. Vocês podem observar que nós temos livros aqui gigantescos, mas um que se destaca, com certeza, é esse senhor tijolo, Os Miseráveis. Inclusive, será que vai ter resenha esse mês dos clássicos franceses? Não sei se já vai ter saído ou não, mas enfim. É um livro que a gente vai falar muito aqui ainda no Cabeceira. E eu tenho convicção de que talvez seja o maior livro que já apareceu aqui no Cabeceira, gente. Ele tem mais de 1.500 páginas, mais especificamente 1.511 páginas. E assim, foi um livro que não foi tão fácil ler, porque Victor Hugo é bem prolixo, escreve bem detalhado várias coisas. Tem descrições de batalhas aqui que foram super arrastadas, mas a história em si, gente, conquistou meu coração. Sabe aquela história que deixa seu coração quentinho? É Os Miseráveis, de Victor Hugo. Então, com certeza, esse foi o maior livro da minha estante que eu já li. Digamos assim que é a minha maratona que eu venci literária. A segunda pergunta da tag é: o maior livro da minha estante que eu ainda não li. Eu comecei a analisar aqui, né? Ainda tem alguns que eu não li, mas apesar de parecer pequenininho, o maior livro da minha estante que eu ainda não li é Os Irmãos Karamazov de Dostoiévski. Ele parece pequenininho porque é um livro de bolso, mas gente, vamos ver aqui quantas páginas ele tem. Ele tem aproximadamente quase 1.300 páginas, então ele viria aí em segundo lugar depois dos Miseráveis. O pessoal recomenda primeiro não começar por Irmãos Karamazov, mas começar por Crime e Castigo. Então eu não sei quando eu vou ler esse livro. E eu confesso assim que eu achei esse livro muito bonito, a capa da Martin Claret, super satisfatória, as cores tom pastel, mas a diagramação dele não é tão boa, aquela letrinha miúda, sabe, espremida, que não sei se é muito prazeroso de ler. Só se a história me prender muito, mas por enquanto ainda vai ficar um tempinho de molho na minha estante. A próxima pergunta é: um calhamaço que você tem medo de ler. Eu fiquei pensando, medo como assim? Medo por conta do tamanho, medo por conta do assunto. Medo do tamanho eu percebi que eu não tenho. Então foi muito mais pelo assunto, que é It, a Coisa, de Stephen King. E gente, eu nunca na minha vida poderia dizer pra vocês que um dia eu ia ler um livro de terror ou suspense, porque eu nunca fui fã desse gênero. Mas aí eu fui lendo outras coisas de Stephen King, que vocês vão ver aqui, e eu percebi que eu gostei demais da escrita do autor. Então, é um livro que eu ainda tenho medo de ler, mas eu com certeza vou ler, porque não é só terror por terror. Tem muita coisa por trás e tem outra pessoa do nosso canal lendo esse livro, que é o Rony. Eu falei que pode demorar séculos pra gente ler, porque é um livro, gente, de mais de 1.000 páginas, mas a gente promete que futuramente a gente vai trazer a resenha de It, a Coisa, pra vocês. Então, tenho medo, mas vou encarar. Próxima pergunta é: um calhamaço que você tem fissura de ler. Quando eu vi essa pergunta, eu fiquei me perguntando o que seria fissura. E aí eu fui a outros vídeos, né? E fissura seria um calhamaço que você tá muito ansiosa pra ler. E eu trouxe esse daqui. Na verdade, é um box. E o Vento Levou, da Margaret Mitchell. Ele é um box que tem o volume 1 e o volume 2.
E eu comprei ele, na verdade, porque eu já ouvi outras pessoas falando muito bem. É um livro que conta um pouquinho sobre uma história de amor na Guerra Civil Americana. E, gente, eu comprei ele porque eu paguei metade do preço. Eu sou a rainha dos cupons, eu sempre consigo as coisas assim por um preço muito acessível. E eu consegui ele, paguei 50 e poucos reais, ele tava mais de 100 por conta de um cupom que eu consegui no Submarino. Então, assim, gente, comprei muito mais pelo preço, mas eu tô apaixonada pelas resenhas que eu tenho escutado sobre o livro. Então, futuramente, é um livro que com certeza eu quero ler. A próxima pergunta é: livro grande, capa bonita. E assim, gente, não sei se vocês sabem, mas eu sou uma estudiosa do movimento feminista. É uma coisa paralela que acontece na minha vida, então eu leio muitos livros sobre o movimento feminista. E esse daqui é o clássico do movimento feminista, que é O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, considerado também como a Bíblia feminista. E apesar de eu ter minhas ressalvas a respeito do movimento feminista, temos que concordar que esse livro é muito bonito, é maravilhoso. Aqui é a contracapa e aqui uma frase: o mundo sempre pertenceu aos machos, e aqui metade do rosto da Simone de Beauvoir. E dentro, gente, ele também é muito bonito. Olha aqui. E aí, se você juntar os dois livros, completa o rostinho dela. Dá muito trabalho colocar no box, então não vou colocar aqui pra vocês. Mas é um livro que eu considero um livro muito bonito. Amo coisas assim mais clean, sabe? Sem muitos detalhes. E é um livro que eu ainda preciso continuar a leitura, mas achei sensacional a capa. Sexta pergunta é: livro grande, capa feia. E eu fiquei assim, mas a maioria dos meus livros eu considero com uma capinha bonita. Qual que eu vou falar aqui que é um calhamaço que tem uma capa feia? E aí, vasculhando ali na minha estante, eu peguei esse daqui, que também faz parte dos meus estudos sobre feminismo, que é Libido Dominante. Ele tem mais de 900 páginas, não é que eu achei a capa feia, que é uma capa... É isso, sabe? Não tem nada de extraordinário. Ele é do Michael Jones e ele conta toda a história da Revolução Sexual. É um livro imprescindível para quem quer estudar sobre Revolução Sexual, feminismo, marxismo. É um livro para estudar. Né? Então, assim, vai requerer de você um pouquinho mais de disciplina, porque não é um livro tão prazeroso de se ler. Mas a capa não me encantou muito. Sétima pergunta, e que assim, eu tenho um pouquinho de vergonha, porque o meu primeiro vídeo do canal foi o meu livro favorito, e eu falei que era Outlander, e ainda é, gente, um dos meus livros favoritos. Mas a pergunta é: calhamaço que eu tenho vergonha de ter abandonado na estante. E é a série da Diana Gabaldon, acho que é assim que fala. Derrubei alguma coisa. Quer saber? Gente, não consigo nem pegar. Que é a série de Outlander. Na verdade, gente, eu só tenho metade. Tem 8 livros nessa série. E os últimos são muito maiores. Eu comecei aqui com A Viajante do Tempo, que inclusive tem até resenha aqui no canal. E a história, assim, fascinante, linda, maravilhosa. Continuei depois com o livro 2, A Libélula no Âmbar, e parei por aí. Ainda nós temos o livro 3, que é O Resgate no Mar. E o livro 4, Os Tambores do Outono. E ainda tem o livro 5, 6, 7 e 8. Então, assim, quero completar a coleção, mas muito mais que completar a coleção, eu quero continuar a leitura. Mas, assim, eu teria que parar todas as minhas leituras só pra focar em Outlander. Então, quem sabe um dia, daqui a alguns anos, eu consiga concluir a série, mas por enquanto ainda vai ficar de molho. Um livro que eu li, mas eu não lembro nada e eu quero reler. E eu fiquei pensando, né? Qual livro que eu li e eu não lembro muita coisa? E entrou pra minha lista esse daqui, Aquela Fortaleza Medonha, do C.S. Lewis. E aí entra o questionamento. Mas aqui tem 534 páginas, se eu não me engano. E calhamaço é só com tantas páginas. Fica aí o questionamento, caro leitor. Quantas páginas tem um calhamaço? 500 páginas? 700 páginas? Mais de 700 páginas? Deixa aqui no comentário o que você acha que é um calhamaço. Esse aqui tem um pouquinho mais de 500 páginas. É um livro que eu li junto com a trilogia, mas pra mim foi o mais difícil, mais complexo e me deixou com várias incógnitas a respeito de várias coisas. Inclusive tem resenha no canal e não sei se vocês perceberam, mas na resenha eu tô meio assim perdida, tentando lembrar de acontecimentos, porque eu li há mais de 2 anos e eu lembro assim do superficial do livro. Detalhes, personagem, já passou batido. E eu sei que pra eu entender melhor o conteúdo eu teria que reler esse livro. Então, quem sabe no futuro próximo. Mas esse é um livro muito bom e que eu não lembro de quase nada.
Pergunta número 9 é: calhamaço que leu, o último que eu li, ou um que eu estou lendo? E eu peguei aqui e trouxe pra vocês um calhamaço que eu estou lendo. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu posto quase todo dia sobre esse livro nos meus stories, que é Sob a Redoma, de Stephen King. Se você gosta de livros de suspense e ficção científica, Sob a Redoma é uma boa pedida pra você. Inclusive, futuramente eu quero sim resenhar ele aqui no canal, por que não? Ele é um livro que tem mais de 1000 páginas, eu tô, digamos assim, que quase na metade do livro, e até que eu tô indo numa velocidade ok. É uma história que te prende muito, é uma história muito corrida, assim, não se prende muito a detalhes e descrições. Mas eu tô bugando a minha mente porque tem mais de 64 personagens nesse livro, tanto é que nas primeiras páginas o Stephen King traz a lista dos personagens, e a história basicamente fala sobre um dia uma redoma apareceu sobre uma cidade, e agora vai virar um caos ali dentro, disputa por poder, por comida, por medicamentos, né? E inclusive tem uma série chamada Sob a Redoma, mas o pessoal fala que não deu muito bom, porque a galera começou a inventar muita coisa, viajar, e tomaram um rumo completamente diferente do livro, e a série foi cancelada e tiveram que correr pra terminar a série. Então assim, eu não tenho interesse em assistir, mas o livro, até agora, tô gostando demais. 10ª pergunta: livro grande que leu muito rápido. E gente, quem me acompanha sabe que eu tive um surto na época que eu comecei a ler Novembro de 63, também do mestre Stephen King. Eu queria muito ler essa história pelas resenhas que eu assistia, pelos canais que eu acompanho, falavam muito bem desse livro, que era um dos melhores livros que eles já tinham lido na vida e tudo mais. Eu fiquei curiosa e foi meu primeiro livro de Stephen King que eu comprei e li. E gente, eu devorei esse Senhor Calhamaço aqui de mais de 700 páginas em 7 dias. Ou até menos, não lembro. Mas eu lembro que eu virava madrugadas lendo e chorando e rindo. É o tipo de livro que causa em você todas as sensações assim, possíveis. E o livro basicamente conta sobre um homem que conseguiu voltar no tempo, achou uma toca de coelho, e ele tenta reparar algumas coisas na história. Por exemplo, o assassinato do presidente americano John Kennedy. Só que vocês sabem, né? Mexer na linha do tempo não dá certo, muda uma coisa no passado, o futuro muda também. Então assim, eu amo coisas que mexem com a linha do tempo, e esse livro ganhou um lugarzinho aqui no meu coração. Então eu devorei Novembro de 63, do Stephen King. A 11ª pergunta é: livro grande que leu devagar. Eu tenho um pouquinho de vergonha de falar porque é um livro maravilhoso, mas gente, eu li muito devagar As Crônicas de Nárnia. Também é considerado sim um calhamaço, porque tem mais de 700 páginas, 745 para ser mais exata. Mas quando eu comecei a ler Nárnia uns anos atrás, na minha cabeça era só a história do filme. Eu comecei a ler aqui O Cavalo e Seu Menino, como é que é o nome do... Nem sei. Sobrinho do Mago. Sobrinho do Mago. Tem um monte de cavalo? Primeiro, tem o Cavalo e Seu Menino. Olha só. Tô precisando reler, né? Que eu não lembro das histórias. Mas eu comecei a ler essas histórias e falei, gente, cadê a Lúcia, a Pedro, Edmundo? Cadê essa galera? Aí eu lia um livro, parava, deixa eu voltar. Então assim, gente, foi um projeto assim a longo prazo, mas eu concluí. Olha aqui, todo marcadinho, só vou marcar o necessário. Tá concluído As Crônicas de Nárnia, mas é um livro que eu demorei um pouquinho mais, mas não significa que é um livro ruim. Inclusive, a gente é super fã aqui no canal das Crônicas de Nárnia. E a 12ª pergunta é os próximos calhamaços que eu pretendo ler. E assim, gente, esgotaram os meus calhamaços na minha estante, eu já nem tenho mais, mas eu tenho 2 aqui que eu pretendo ler. E um eu sei que eu vou ler ainda esse ano, que é Crime e Castigo, do Dostoiévski. Nossa, que livro pequenininho. É porque ele é um livro de bolso, tá, gente? Mas ele tem mais de 700 páginas, é no mesmo esquema dos Irmãos Karamazov. E se você pegar ele em outras edições, que não seja de bolso, ele também segue aí nessa faixa de 700 páginas. Então é um livro que eu sei que eu vou ter que ler. Será que para resenhas futuras? Não sei. Mas eu vou ler ele ainda esse ano. E o pessoal recomenda muito começar Dostoiévski com Crime e Castigo. Então, com certeza vai ser uma das minhas próximas leituras. Mais um livro que vai ser a minha próxima leitura, não sei quando. Aí é um projeto muito a longo prazo, que é Os Três Mosqueteiros, da Zahar. Essa edição, gente, como ela foi parar na minha estante? Eu nunca compraria Os Mosqueteiros, porque nunca foi uma história que me atraiu, assim. Eu não compraria pra ler. Mas tinha um casal de amigos meus que estavam indo pra Itália e precisava desfazer todos os livros deles. E a hora que eu vi a lista que eles mandaram e fui vendo da Zahar, capa dura, não sei o que lá, por R$15, gente, eu falei, nem que seja pra eu ler daqui a alguns anos, com certeza eu vou comprar.
Eu comprei esse em 1000 Léguas Submarinas, mas 1000 Léguas Submarinas não é considerado um calhamaço. Então, esse daqui eu considero como calhamaço, que eu vou ler futuramente. Olha que lindo, gente. Eu paguei R$15. 20.000 Léguas Submarinas. 20 mil? Quantas léguas eu falei? Acho que você falou 1.000. 20.000 Léguas Submarinas, gente. Eu nem sei o título do livro, mas é isso aí. Pra vocês verem que eu ainda não li. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu, particularmente, sou uma leitora assim que, quando gosto do livro, viro madrugadas, entendeu? Eu não me importo muito com a quantidade de páginas, desde que seja um livro bom. Espero que vocês tenham gostado da nossa tag. Deixa aqui seu comentário se você já leu um calhamaço, se você tem medo de ler calhamaços e quais seriam as suas leituras futuras. Se inscreve aqui no nosso canal também, nos acompanhe nas nossas redes sociais, @cabeceira_br. Um beijo e até a próxima!